Os primeiros templos construídos após a restauração da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1830, foram realizados com grande sacrifício e devoção dos membros pioneiros. Permanecem ainda hoje como monumentos à sua grande fé, visão e coragem. Os templos distinguem-se dos restantes locais de reunião pela natureza extremamente sagrada das cerimónias ali realizadas. A vossa igreja possui imensas capelas espalhadas por todo o mundo, mas comparativamente com esse número, apenas 50 edifícios a que chamam templos. Qual é a diferença entre um templo e uma capela e porquê esta diferença de número? Existem aproximadamente 50 templos em atividade, de facto, mas neste momento estão já projetados cerca de 100 templos. Portanto, o número de construção de templos tem vindo também a aumentar, especialmente nestes últimos anos. Os templos são, de facto, diferentes das capelas, não só na arquitetura, porque são, portanto, edifícios muito mais majestosos e com um tipo de construção diferente, mas também têm finalidades diferentes. A capela é o local onde os membros da Igreja, de uma forma regular, se reúnem aos domingos e aos dias de semana para as suas atividades de natureza cultural e religiosa. Os templos, para nós, são um local sagrado, um local onde se realizam ordenanças, onde nós poderemos selar as famílias para toda a eternidade, ordenanças que já se vinham a fazer nos templos da Antiguidade, como por exemplo o Templo de Salomão. Nós conhecemos, aliás, a história de Cristo, quando ele foi com os seus pais para o templo. Quer dizer que os templos têm propósitos muito específicos que não podem ser feitos em mais sítio nenhum? Exatamente. No templo há ordenanças específicas que se fazem no templo, como por exemplo o casamento. Não o casamento até que a morte nos separe, mas o casamento para a eternidade, entre outras ordenanças que são realizadas apenas nos templos da Igreja. Após a construção de cada edifício e antes de ele ser dedicado para a sua função religiosa, o templo permanece algum tempo aberto a todos os visitantes que tenham o desejo de conhecer o seu interior. O Templo de Madrid foi recentemente concluído. Os templos são usados exclusivamente por membros da Igreja, mas vai decorrer um período, neste templo em Madrid, em que ele vai estar aberto ao público em geral. Quando é que isso acontecerá e como é que as pessoas podem fazer para o poderem visitar? E qualquer pessoa pode visitá-lo? Sim, qualquer pessoa pode visitar o templo, uma vez que o templo, há de facto aquilo que a gente chama as portas abertas, está aberto ao público, qualquer pessoa pode visitar o templo, o interior do templo, ver tudo o que lá existe. O templo, quando é aberto ao público, é aberto exatamente no mesmo formato em que vai ser utilizado pelos membros da Igreja e qualquer pessoa pode ver, receber explicações como é que funciona. O templo estará aberto, em portas abertas ao público, a partir do dia 19 de fevereiro até ao dia 14 de março. Aqui para as pessoas em Portugal que nos estão a ver hoje poderão entrar em contato com a Igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias através do seu número de telefone central e pedir um acesso, e teremos muito gosto, dá muito gosto a dar um acesso a qualquer pessoa que quiser visitar. Uma vez este período esteja findo, o templo então é encerrado, digamos, ao público e passará para o uso exclusivo dos membros da Igreja. Quantas pessoas é que esperam que vão visitar o templo e quantos portugueses? É um pouco difícil determinar neste momento o número de pessoas que irão visitar o templo. Normalmente vêm sempre muitas mais do que aquelas que nós esperamos. Penso que estaremos perto de 500 mil de pessoas que vão visitar o templo e seguramente muitos milhares de portugueses. Nós neste momento já temos inscrições que apontam para cima de 5 ou 6 mil portugueses que vão visitar o templo, fora os convidados que ainda não responderam aos nossos convites, mas estou seguro que muito mais do que isso. Toda a humanidade é convidada a aceitar o Evangelho de Jesus Cristo e participar em todas as suas ordenanças, incluindo as ordenanças do templo. Mas a beleza e profundidade dessas ordenanças só pode ser verdadeiramente compreendida dentro do espírito de luz e verdade que reina na casa do Senhor. Isso quer dizer que o templo é mesmo um local revestido de uma santidade especial? Sim, é um local revestido de uma santidade especial. A gente chama o templo a casa do Senhor. E, portanto, do ponto de vista até mesmo da arquitetura e dos interiores, são dados cuidados a um templo que certamente não são noutro edifício, justamente porque eles refletem
aquilo que nós sentimos da nossa religião e o que sentimos por Deus e pelas crenças que temos. Os templos normalmente são templos que têm algumas características especiais dos templos da Igreja. No entanto, os arquitetos e a equipa que trabalha com cada templo procura trazer uma traça, digamos, ao edifício que se enquadre com a arquitetura local, como é óbvio. Os templos são uma grande bênção para todos os que aceitam o convite do Evangelho restaurado. Aí é possível encontrar inspiração, alento e consolo para os desafios da vida. Neles é relembrada a perspectiva eterna da nossa existência, muitas vezes esquecida nos afazeres do dia a dia. António e Maria Rosa Francisco são membros da Igreja há vários anos, mas nunca tiveram a oportunidade de ir a um templo. Que ideia é que tem do que vai encontrar? Ora bem, a ideia que eu tenho do que vou encontrar, por aquilo que eu conheço pelas fotografias, é que é um sítio que a gente, segundo os testemunhos que eu tenho de outras nossas irmãs, que é tão bonito e tão maravilhoso que nem apetece sair de lá. O silêncio é total. A reverência lá é uma coisa espantosa. As pessoas, quando vêm aqui os edifícios onde se reúnem para culto, são apenas as capelas, mas o ambiente que com certeza se vive num templo é muito diferente. Muito. Pronto, eu diria que quase não tem nada a ver. Não é por acaso que há determinadas ordenanças que só no templo é que podem ser feitas. Portanto, porquê? Porque, pronto, a importância quer das ordenanças que vamos fazer, quer do modo como elas têm que decorrer, tem que ser num sítio onde aquilo tenha que ser mesmo... Tem que ser mesmo aquela atmosfera. Quase a perfeição. Os efeitos benéficos dos templos estendem-se a toda a humanidade e abençoam todas as nações. Os locais dos templos são lugares de onde emana espiritualidade e paz.